Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz a vocês que estão aqui no MGA Santo André. Graça e paz a vocês que estão agora me ouvindo, me assistindo pelo YouTube ao vivo, através do Facebook, através dos vários grupos de WhatsApp. Graça e paz a todos vocês, aos pastores, apóstolos, obreiras, pastoras. Graça e paz a todos vocês que estão me assistindo e me ouvindo agora, tá? Estamos ao vivo, agora são 19h43, 17 horas e 43 minutos desta quarta-feira. Estamos aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, em Santo André, São Paulo, Brasil. Venha estar conosco às quartas-feiras, 19h30, aqui no MGA Santo André, na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Quarta-feira às 19h30 e aos domingos às 18 horas, culto de louvor e adoração. Amém? Quarta, 19h30, domingo às 18 horas. Venha, você é meu convidado especial e vocês serão muito bem recebidos. Amém? Para a glória de Deus. Olha, antes da minha pregação, deixa eu mostrar aqui o meu trabalho. Eu tenho que mostrar. Foi lançado já o meu livro oficial da série Graça e Apostolado. Quem aqui já tem, Santo André? Já tem? Você já tem, glória a Deus. Você aí pela internet, você pode adquirir o meu trabalho, tá? Série Graça e Apostolado, volume 1. Vai ter volume 2, 3, 4, 5. Por enquanto, esse é o volume 1, que contém 3 assuntos. Crescendo na graça, reinando em vida e a minha graça te basta. São 150 páginas de muito estudo bíblico, recheado de textos bíblicos, onde você vai crescer em graça diante de Deus, diante dos anjos e diante dos homens, tá? Não é comércio, é custo, tá? Tudo na vida tem um custo. Essa luz acesa tem um custo, esse microfone teve um custo, a bateria que funciona nele tem um custo, tudo tem um custo. Então, por apenas R$20 e mais R$6,50 do correio, que eu não tenho como te dar o livro de graça, que eu não tenho condição. E o correio também eu não tenho condição, porque tudo tem um custo. Eu espero que todos entendam isso. O livro por apenas R$20 é um valor insignificante. Por tudo que tem aqui. É insignificante R$20, né? Pelas revelações que... Eu não estou vendendo as revelações, não estou vendendo os ensinos. Jesus disse, de graça recebeis, de graças dai. Estou vendendo o livro que contém as revelações. O livro tem um custo. As revelações não posso vender. A revelação, os ensinos eu não posso vender. Então o livro custa apenas R$20, mais R$6,50 dos correios, e é entregue para todo o Brasil. Tá? Onde você estiver no Brasil, por R$6,50. Esteja perto, esteja longe, todo o Brasil, R$20 o livro, mais R$6,50. Entra em contato com o nosso WhatsApp, ou o nosso Facebook, ou pelo e-mail pastormarcosgomes@bol.com.br, e você deposita o valor do livro e do correio, e eu vou te mandar para sua casa, tá bom? Outro lançamento que agora nem vocês aqui da igreja sabem, nem vocês sabem, isso aqui é mais um trabalho do Ministério Graça e Apostolado, ó, de primeira mão. A internet não está sabendo, nem vocês estão sabendo, né? Saiu agora. Provérbios de MGA. Então aqui tem vários, estão 230 frases proféticas, revelações, tá? Você adquirindo o livro, você da internet, adquirindo o livro, eu vou te enviar gratuitamente os provérbios de MGA. Você não vai pagar nada nisso aqui. Adquirindo o livro, eu mando junto no correio, vai o livro e provérbios de MGA, é um folhetinho, um livrinho, com 230 revelações, frases proféticas, tá? Vocês aqui de Santo André, depois cada um vai receber um gratuitamente também. O primeiro é grátis, vou te dar como um brinde, tá bom? Depois a pastora vai te entregar. Quem quer aplaudir o Senhor por esse trabalho? Estamos trabalhando para Jesus, né?
até onde eu posso, eu faço até onde eu posso. Então, o primeiro, para quem é membro do ministério, eu vou dar um de graça, gratuitamente. Não posso dar 5, 10, 15, eu não posso. Já não poderia, mas eu vou semear na sua vida, amém? Você da internet, adquirindo o livro, semeando, você que semeia nesse ministério, pastor, eu tenho semeado mensalmente, entre em contato comigo, eu vou te mandar o livro abençoado. Você só me passa seu correio, você tem semeado nesse ministério? Já semeou nessa igreja, nesse ministério? Me manda o seu endereço que eu vou te mandar o livro para você. Você não vai pagar nada. Se você tem semeado nesse ministério, eu vou semear o livro na sua vida. Amém? É um trabalho que eu faço para o crescimento da igreja e edificação do corpo de Cristo. Você adquirindo o livro pela internet, o folheto, o livreto MGA, Provérbios MGA, vai gratuitamente os 2 pelo correio. Amém? E vocês aqui na Igreja Santo Neto, daqui a pouco, depois eu te dou para vocês para a glória de Deus, tá bom? Deixa eu trabalhar para o Senhor. Tem pessoas que não entendem isso aqui é uma vergonha, né? Tem gente que não entende. Teve uma mulher que escreveu assim, uma mulher insensata, né? Inconveniente, escreveu no meu Face, olha o comércio. Ô irmã, não fala besteira, irmã. A senhora não vai na padaria comprar o pãozinho? Ou o pãozinho é de graça? Quando a senhora vai no açougue, a senhora não compra 1 quilo de carne? A senhora não teve que comprar uma Bíblia também? Ou a Bíblia é dada de graça, uma Bíblia de 90, 100 reais, uma Bíblia Thompson. Uma Bíblia Thompson custa 200 reais. Quem que dá uma Bíblia de 200 reais de graça? Ô irmã, não seja inconveniente, não fala besteira. Isso aqui é um trabalho, irmã, tá? Oxalá eu pudesse dar gratuitamente. Se um dia eu tiver condição de dar, eu dou, porque eu não estou vendendo nada, isso aqui é só um trabalho para pagar o custo. Tem gente insensato e ignorante que não entende isso e ainda fica se portando inconvenientemente, como Paulo disse, o amor não se porta inconvenientemente. Aí teve uma pessoa, olha o comércio. Ô, irmã, aqui não tem comércio, tá? Tudo... É preciso ter bom senso, né? Tem que ter bom senso. Tudo tem um custo na terra. Quem consegue entender isso? Não é comércio, irmã. Aqui é uma igreja. Aqui é um ministério. Comércio é padaria, irmã. Comércio é o hipermercado, é um supermercado. Aí é comércio. Aqui é uma igreja, é um ministério. E tem um custo. Quem consegue entender isso? Dá glória a Deus, abençoados. Quem consegue entender isso? Tem gente muito insensata, né? Sem noção, né? Bom, o meu assunto hoje está em Atos capítulo 15. Abre aí a sua Bíblia, daqui a pouco eu já vou dar o tema. Atos capítulo 15. Pessoa insensata, né? Se eu pudesse dar a Bíblia de graça, eu dava. Mas uma Bíblia dessa custa uns 90, 100 reais. Como é que eu vou dar 1000 Bíblias de 100 reais? Como que eu vou conseguir? Se eu vivo pela fé. Uma pessoa insensata, né? Então a Bíblia, eu tenho que vender a Bíblia. Você quer uma Bíblia? Então eu vou na editora Vida, compro a Bíblia lá e você tem que pagar, porque tem um custo. Alguém consegue entender isso? Tem gente que parece que é sem noção, né? Ó, o comércio. Não, comércio, irmão. Comércio é padaria, irmã. Comércio é supermercado, aqui é uma igreja, que é um ministério. Quem pode falar glória a Deus? Aqui não é comércio, aqui é igreja, aqui é ministério. Amém? E sério, ministério sério. Atos capítulo 15, mas tem gente sem noção, né? Fracos na fé, como Paulo diz. Vamos esperar que ela se converte e mude as atitudes, né? Atos capítulo 15. Hoje eu quero falar sobre as 2 igrejas. Em Atos 15, havia 2 igrejas. Interessante, toda igreja crê em Jesus? Toda igreja tem uma Bíblia na mão? Não é? Toda igreja, católica, evangélica, pentecostal, igreja em graça, toda igreja crê em Jesus, toda igreja crê em Deus, toda igreja tem uma Bíblia na mão. Não é isso que você sabe? Aqui em Atos 15 também tinha 2 igrejas. E eu vou fazer uma ministração em Atos 15, em alguns versículos. Você vai perceber e discernir pelo Espírito Santo a qual dessas 2 igrejas que você pertence. Amém? Você vai ver nitidamente que existe 2 igrejas. E nós pertencemos a uma dessas 2. Como tem outras pessoas que pertencem também a uma dessas 2. Vamos ler? Atos capítulo 15, versículo 1. Coloque o seu dedo no verso 1. Atos 15, versículo 1. Então alguns, sublinha na sua Bíblia aí, alguns.
Sempre tem alguns na vida, né? Não teve a mulher falando que aqui é comércio? É brincadeira, né? Comércio é padaria, irmã. Comércio é mercado. Que é igreja, ministério. Atos 15:1. Então alguns que tinham descido da Judéia. Bom, alguns que tinham descido da Judéia não eram japoneses, né? Eram o quê? Se vieram da Judéia, o que eles eram? Judeus. Atos 15:1. Então alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam os irmãos. Se ensinavam os irmãos, ensinavam os crentes. Não é isso, os cristãos? Eles ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Nossa, que pregação que é essa? Atos 15:1. Alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Eu estou lendo um texto há mais de 2000 anos atrás, certo? Você pode falar assim: nossa, há 2000 anos atrás eles falavam isso? Falavam. E ainda falam isso 2000 anos para frente, até hoje. Quem entendeu? E ainda tem alguns que falam isso ainda. Tem ou não tem? Há 2000 anos atrás, ou há mais de 2000 anos atrás, Atos 15:1, já tinha alguns que ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Isso há mais de 2000 anos atrás. E hoje, como que alguns ensinam? Se você não se batizar, não podeis ser salvos. Não é assim? Se você não aceitar Jesus, você não pode ser salvo. Não é assim? A única diferença é que os que ensinam isso hoje não estão vindo da Judéia. Estão vindo de São Paulo, estão vindo do Brasil. Mas estão ensinando o judaísmo. Um problema que eu vi na igreja do Senhor Jesus Cristo, na terra, é gentil ensinar judaísmo para gentil. A igreja batista, se estão cegos espiritualmente, lá gentios ensinam gentios a viverem como judeus. Igreja batista, igreja presbiteriana, igreja católica, igreja Assembleia de Deus, pentecostal, no Brasil são gentios. No Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, são gentios, pasmem, que foram judaizados. O que é um gentil que foi judaizado? Eu fui judaizado, inconscientemente. O que é um gentil judaizado? Você não nasceu um dia? Eu nasci bebezinho, sem saber de nada, fui crescendo. Ao passo que eu fui crescendo, foram me judaizando. Tem que se batizar, tem que subir no monte, tem que ungir com óleo, tem que guardar o sábado, tem que fazer o jejum, tem que jejuar, tem que ungir com óleo. O que é isso aí? Foram me judaizando. E não foi com vocês também? Então, o que se entende? O Brasil gentílico, abre um parênteses, ou seja, o Brasil não tem sangue judeu, israelita. O brasileiro não tem, o americano não tem, o japonês não tem, o chinês, o inglês, o argentino. Nós, os gentios, não temos sangue israelita. Sangue judeu nós não temos. Fomos judaizados. Nos judaizaram. Por causa de quem? Isso já vem da igreja católica. Pode dizer que o Papa, entre aspas, como eles dizem, da igreja católica, eles falam que era Pedro. Pedro judaizou os gentios em Gálatas 2, onde Paulo teve que repreender a Pedro na cara. Estão lembrando desse texto? Então qual o problema? O problema é que judaizaram os gentios. Quando um batista entende isso, na hora os olhos dele é iluminado. Porque olha Atos 15:1, por exemplo. Atos 15:1. Isso há mais de 2000 anos atrás ensinavam: se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Isso há mais de 2000 anos atrás. Mas e mais de 2000 anos para frente falarem isso ainda?
Deixa o Atos 15 aberto e abre em Efésios capítulo 2. Vamos comparar dois textos. Deixa o Atos 15 aberto, não fecha o Atos 15, abre em Efésios capítulo 2. Vamos comparar. O assunto de hoje, o tema de hoje, as duas igrejas. Existem duas igrejas. Nessa ministração você vai saber a qual delas nós pertencemos. Efésios 2, deixa o Atos 15 aberto, abre em Efésios 2, veja Efésios 2, verso 8. Nós vamos comparar com Atos 15, verso 1. Efésios 2, 8. Pois é pela graça que sois salvos. Nem li todo o texto. Efésios 2, 8. Pois é pela graça que sois salvos. Vê Atos 15, verso 1. Alguns ensinavam o quê? Se não vos circuncidar conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Aqui nós já estamos vendo o quê? Dois ensinamentos diferentes. Um pastor falando uma coisa, outro pastor falando outra. Quem está entendendo? É ou não é verdade? Uma igreja pregando que se não circuncidar conforme o rito de Moisés, não pode ser salvo. A outra igreja já prega o quê? Não, você é salvo pela graça. Não está claro? Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Efésios 2:8. Atos 15:1. Não por meio do rito de Moisés. Compara, por favor. Compara Atos 15:1 com Efésios 2:8. Atos 15:1. Se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Efésios 2:8. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. Então tem dois ensinos diferentes na Bíblia. Logo, duas igrejas diferentes. Logo, dois pastores diferentes, duas pregações diferentes. Um pastor prega que se não se batizar não vai ser salvo, o outro prega e mostra na Bíblia que pela graça já sois salvos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Na mesma Bíblia. Essas duas igrejas que estão em Atos 15, eu estou te mostrando só uma até agora. Aqui fala que se não cumprir o rito de Moisés não vai ser salvo. Essas duas igrejas que existem em Atos 15 estão nos nossos dias. Volta em Atos 15. Você vai ver. Volta em Atos 15. Pode fechar o Efésios 2. Volta em Atos 15. Atos 15. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos. Quem que eram os apóstolos? Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, Filipe, Tadeu. Subissem aos apóstolos e aos anciãos por causa dessa questão. Ao verso 2, Paulo e Barnabé. Quem era Paulo e Barnabé? Duas pessoas que já conheciam a graça. Dois crentes que já conheciam a graça de Deus. Por que eles foram lá discutir essa questão? Porque no verso 1, alguns ensinavam os irmãos o quê? Se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, vocês não vão ser salvos. Quando já eram salvos pela graça. Então o assunto aqui era um assunto doutrinário. Está claro ou não está claro? Continua o Atos 15, versículo 3. Atos 15, verso 3. Eles quem? Paulo e Barnabé? Eles sendo enviados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão de quem? Dos gentios. O que nós somos? Gentios. Mas no versículo 1, havia uma igreja, havia um pastor que pregava o quê? Olha, gentios, se vocês não circuncidar conforme o rito de Moisés, vocês não podem ser salvos. Quando Paulo já tinha entendido a graça e dito para eles que eles eram salvos pela graça. Por isso que ele teve que ir a Jerusalém discutir esse assunto. Por isso que eu estou vindo aqui na internet falar sobre esse assunto. Como Paulo foi a Jerusalém discutir esse assunto, eu venho na internet, eu venho no YouTube, eu venho no Facebook, eu venho no WhatsApp. Para quê? Para explicar esse assunto. Que a salvação
Efésios 2:8. Ela é pela graça de Deus por meio da fé. Ela não é de cumprir o rito de Moisés. Ela não é de cumprir as obras da lei, porque... Vamos lá em Gálatas, vem comigo de novo. Gálatas capítulo... Olha aqui, ó. Gálatas 2. Vamos lá em Gálatas 2. Depois eu volto em Atos 15, hein? Não fecha o Atos 15 não, que eu já volto lá. Gálatas 2. Olha como que é claro, tudo na Bíblia é claro. É só uma questão de conhecer e entender. Gálatas 2, versículo 15. Paulo falando com Pedro, que judaizava os gentios. Tá? Estou resumindo. Paulo falando com Pedro que judaizava os gentios. Uma coisa é um judeu pregar para judeus e ensinar as obras da lei para os judeus. Outra coisa é um judeu pregar para um gentil e falar para o gentil fazer o que o judeu faz. Sendo que o gentil, como disse Paulo em Colossenses, em Efésios 2, era estranho às alianças. A palavra gentil já diz estranho, estrangeiro. Gentil significa estrangeiro. Gálatas 2,15. Paulo falou, nós que somos judeus por natureza. Ou seja, Paulo está dizendo, eu nasci judeu. Ô Pedro, você nasceu judeu já da carne, filho de judeu, sua avó, seu avô. Gálatas 2,15. Nós que somos judeus por natureza, Paulo falando com Pedro, e não pecadores dentre os gentios, nós sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Olhem para mim. O Paulo estava lembrando quem? A Pedro, porque ele falou, nós sabemos. Então ele estava lembrando, ô Pedro, você esqueceu que nós sabemos que nós não somos justificados pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo? Gálatas 2,16, também temos crido em Jesus Cristo, para quê? Para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Está claro ou não está claro? Vírgula. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Está claro ou não está claro? Agora a pergunta é essa: se pelas obras da lei ninguém será justificado, volta em Atos 15, verso 1. Então quem estava pregando isso aqui, que se não circuncidar conforme o rito de Moisés, estava pregando heresia. Quer que eu fale de novo? Gálatas 2, alô, raciocina comigo. Vamos raciocinar em linha com a Bíblia. Papai. Se pelas obras, Gálatas 2,16, se pelas obras da lei ninguém será justificado, então os que, Atos 15:1, alguns que tinham vindo da Judéia, ensinavam os irmãos dizendo, se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Então está claro que esses alguns que pregavam isso, estavam pregando heresia, uma falsa doutrina. Porque a salvação é pela graça e não por cumprir ou guardar os ritos de Moisés. Alô? Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Agora diga bem forte, diga bem forte. E o que isso tem a ver com os dias de hoje? Tudo. Tudo por quê? Porque uma igreja batista não pode falar que se a pessoa não se batizar não vai ser salvo. Uma igreja pentecostal, ela não pode falar para o gentil que se ele não se batizar, ele não vai ser salvo. Nenhuma igreja na terra pode falar isso. Por quê? Porque nenhum pastor que tem temor a Deus e conhece a graça de Deus em Cristo, nenhum pode falar hoje que quem não se batizar não vai ser salvo. Aí eles vão falar assim, mas em Marcos 16, irmão, Marcos 16 era evangelho para os judeus. O assunto aqui é os gentios. Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Isso aí era evangelho da circuncisão. Atos 15, verso 1, se não vos circuncidardes. Está claro que o que está pregando aqui está pregando circuncisão? Está claro ou não está claro? Diga bem forte. E sobre a circuncisão? Abre Filipenses 3. A graça e o apostolado têm resposta para tudo. Quem pode falar, papai? Tem resposta para tudo. Diga mais uma vez, diga. E sobre a circuncisão?
Vamos ver o que Paulo falou em Filipenses 3. Depois eu volto em Atos 15 de novo. Filipenses capítulo 3. Nenhum teólogo na face da terra tem como me provar o contrário. Não vou nem falar de pastor, já vou logo no teólogo, no que estudou. Estudou hebraico, estudou aramaico, estudou o grego, não importa. Nenhuma teologia, nem católica, nem evangélica, nem pentecostal, nenhuma teologia tem como provar o contrário o que eu estou ensinando aqui. Por quê? Porque o meu ensino está firmado, baseado na graça de Deus em Cristo. Diga comigo, existe uma graça de Deus em Cristo. Em outras palavras, existe um favor que Deus nos fez em Cristo. Graça quer dizer favor. Diga, que favor que é esse? Que Deus nos fez? Nos salvou, vá para o Aldinei. Nos salvou, nos abençoou, nos justificou, nos libertou, nos deu a vida eterna, nos aperfeiçoou para sempre, nos fez mais que vencedor, enviou anjos em nosso favor, perdoou nossos pecados, nos escolheu, nos predestinou. Esse que é o favor que Deus nos fez em Cristo. Esse favor é o tal do favor imerecido, que a Batista estudou na teologia. A palavra graça significa favor imerecido. É verdade. Mas anuncia esse favor imerecido aos filhos de Deus. Se Deus já fez um favor imerecido, então vocês não podem falar que quem não se batizar não vai ser salvo, porque Deus já fez o favor imerecido, que é pela graça sois salvos. Ou não está claro? Por isso que eu falei e vou falar de novo. Nenhuma teologia tem como provar o contrário do que eu estou ensinando. Você quer ver? O meu assunto, diga aí. E sobre a circuncisão? Porque em Atos 15 falaram o quê? Se não vos circuncidardes, não podeis ser salvos. Então diga, e sobre a circuncisão? Filipenses 3, versículo 2 e 3. Filipenses 3, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo da graça. Filipenses 3, verso 2. Paulo diz, cuidado com os cães. Talvez sua Bíblia diga, acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos quer dizer, tome cuidado com os cães. Quem são os cães? Isaías 56, 10 e 11. São pastores que nada compreendem. Não é pitbull, não é pastor alemão, não é bulldog. Cães, para Deus, são pastores que nada compreendem. Mas como é que você sabe disso? É porque eu já li Isaías 56, 10 e 11. Isaías disse, são pastores que nada compreendem. Está claro ou não está claro? E o pior que nada compreende e ensina o povo errado. É ou não é verdade? Quem foi ensinado aqui que se não se batizasse não ia ser salvo? Quem foi ensinado isso? Quando você já era? Você já era salvo. Está claro ou não está claro? Você já era salvo. Filipenses 3:2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Olhem para mim. Diga comigo. E sobre a circuncisão? Porque Atos 15, verso 1 diz o quê? Que quem não circuncidar não vai ser salvo. Mas Paulo disse o quê? Acautelai-vos da falsa circuncisão, hein? Verso 3, lê o verso 3. Filipenses 3:3. Pois a circuncisão somos nós. Alô, para aí, olha para mim. O que diz Atos 15:1? Se não vos circuncidar, não podeis ser salvos. Diga, mas a circuncisão somos nós. Filipenses 3:3. A circuncisão somos nós que servimos, prepare suas mãos, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos em batismo em águas, ou seja, não confiamos na carne. Pode aplaudir. Está
claro ou não está claro? Ah, se você não se batizar, você não vai ser salvo. Levante a mão e diga: não confiamos na carne. Porque o batismo nas águas é para quem? É para a carne. E o que diz Filipenses 3,3? Que nós não confiamos na carne. Ou seja, não me vem com essa conversa que se eu me batizar, aí sim eu vou ser salvo. Isso é conversa, porque Filipenses 3,3, não confio na carne. Eu não confio nas obras da carne, no que ela faz. A obra da carne não pode me salvar. Nada, alô, tem caneta aí? Nada que você fizer na carne pode te justificar. Nada que você fizer na carne pode te salvar. Nada que você fizer na carne pode te abençoar. Nada. Por isso que Paulo disse aos romanos: não há um justo sequer, nenhum só. Paulo disse. Ah, eu subi no monte e fiquei 3 meses. Você pode ficar toda a sua vida no monte. Gálatas 2,16. Pelas obras da lei, ninguém será justificado. Eu estou em jejum já faz 3 anos. Você pode ficar em jejum 200 anos. Gálatas 2,16. Pelas obras da lei, ninguém será justificado. O jejum é para a carne. É o ficar sem comer. É uma obra da carne. Filipenses 3,3, não confiamos na carne. Eu estou em jejum faz 5 anos, pode fazer 500. Não confiamos na carne, nos gloriamos em Cristo Jesus. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Lê Filipenses 3,3 de novo. Capricha, diga comigo. Diga: circuncisão somos nós. O que Paulo está dizendo? Está dizendo que nós fomos circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos. Ele já falou isso para os hebreus, já falou para os efésios, para os colossenses. A circuncisão que nós fomos circuncidados, ela é no espírito, no homem interior, onde Cristo habita. Por isso que não adianta você, irmã, ficar sem cortar o cabelo, não usar calça comprida, o homem não ter barba. Eu conheci um homem crente, ele era louco para ter barba. Não, mas não pode, o pastor disse, eu estou aqui na igreja. Ah, irmão, você está pensando que... Alô? Nada que você fizer na carne vai te ajudar. Quer que fale de novo? Nada que você fizer na carne vai te ajudar diante de Deus. Você pode ficar sem cortar o cabelo, você pode, eu não passo esmalte na unha, olha, eu não passo batom. Irmão, você está perdendo o seu tempo, você está ficando bruxa. Se você não passa batom, não corta o cabelo, não raspa, você está virando um macaco. E o seu marido vai te largar se você continuar fazendo isso, hein? Claro que vai pegar uma mais bonita. Que homem que quer uma mulher tudo peluda, tudo sapecada, cinzenta, cebosa? Que homem que quer isso aí? Eu sou homem, eu não quero. Eu sou homem, eu não quero uma mulher cebosa. Estou sendo claro? O problema é que a religião é uma desligião. Quer que eu explique? No latim, religare. Em português, religião. Religare. Em português, religião. O sentido de religare no latim, ou seja, a religião te liga a Deus. Mas isso é uma mentira, uma heresia. Porque a religião, ela te desliga de Deus. Eu já tenho essa mensagem. Procura no YouTube. A religião é uma desligião. Ela desliga, ela te afasta de Deus. Não pensa que se você ficar sem cortar o cabelo, que você vai ficar mais perto de Deus. Você vai virar uma bruxa. E não tem nada a ver com Deus. Vai ficar uma cebosa. Está claro ou não está claro? A mulher foi feita para ser limpinha. Amém, abençoado? Cheirosa. Homem gosta de mulher cheirosa, não gosta de mulher cebosa. Não, mas eu não corto o cabelo que o meu pastor não gosta. Manda seu pastor para o inferno. Manda ele ler a Bíblia. Para o inferno é só uma força de expressão, hein? Estou querendo dizer o seguinte: nada que você fizer na carne vai te ajudar diante de Deus. Por isso que 1 Timóteo 4, Paulo disse: tudo que Deus criou é bom. Não, eu não como isso aqui. Eu não bebo aqui. Você está perdendo o seu tempo de não comer, irmão.
Você gosta e não está comendo por causa de religião, você está perdendo o seu tempo. Nada que você faça na carne vai te ajudar diante de Deus. Ah, eu não bebo isso porque eu sou crente. Eu não como aquilo porque eu sou crente. Você está perdendo o seu tempo, irmão. Nada que você fizer na carne vai te ajudar diante de Deus. O que você come, o que você não come, o que você bebe, o que você não bebe, o que você põe na carne, o que você não põe na carne. Nada que você fizer na carne vai te ajudar diante de Deus. Se te ajudasse, Cristo não precisaria ter vindo por nós. Porque Ele, Romanos 5, Ele é a nossa paz. Efésios 2 também. Ele é a nossa paz. Ele nos justificou. Hebreus 10, Ele nos apresentou. Hebreus 5, Ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 3, Ele é superior a Moisés. Ele fez o que a lei não podia fazer. A lei distanciou, Cristo reconciliou, Cristo abençoou, Cristo salvou. Ele fez, por isso nós somos. Nós não somos porque fizemos alguma coisa. Ah, eu sou salvo porque eu me batizei. Eu sou salvo porque eu aceitei Jesus. Eu sou salvo porque eu fui para a igreja. Não é isso. Você é salvo porque Ele te salvou. Ele te comprou. Ele te justificou. Ele te libertou. Ele te abençoou. Foi Ele e não nós. Não vai escandalizar quando eu disse manda seu pastor para o inferno. Isso é só uma força de expressão, tá, abençoado? Eu estou querendo dizer para você que o seu pastor não sabe nada. Se ele está te ensinando a não passar esmalte, te ensinando a não cortar cabelo. A mensagem de um pastor não é essa. A mensagem de um homem de Deus verdadeiro é anunciar o que Cristo fez por nós. Não é falar se a mulher tem que passar batom ou se não pode passar batom. A mensagem de um homem de Deus é anunciar Cristo e não ficar mexendo com a carne. Não passa esmalte, não usa calça comprida, não corta o cabelo. Isso aí está mexendo com a carne. E Filipenses 3,3, diga bem forte, não confiamos na carne. Diga, nos gloriamos em Cristo Jesus. Está claro ou não está claro? Alguém quer se gloriar na carne porque não corta o cabelo? Alguém quer se gloriar na carne porque não passa esmalte? Alguém quer se gloriar na carne porque não come isso ou não bebe aquilo? Olha o que Paulo disse em Filipenses 3, verso 4. Para terminar esse assunto. Filipenses 3, 4. Ainda que eu também poderia confiar na minha carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, ele falou, eu ainda mais. Eu que fui arrebatado, eu que fui até o terceiro céu, foi comigo que Cristo falou face a face e me revelou coisas que vocês iam morrer sem saber. Não é? Por isso que ele disse, ó, você vai se gloriar na sua carne? Eu ainda mais. Eu fui no terceiro céu e você? Eu fui no paraíso e você? Eu conheço e entendo a graça e você? Está claro ou não está claro? Então levante a mão e diga, em graça, não nos gloriamos na carne. Levante a mão e diga, nos gloriamos em Cristo Jesus. Agora volta para o Atos 15. O assunto hoje, as duas igrejas. Uma fala que... E essas duas igrejas da Bíblia de Atos 15, ela está nos dias de hoje, hein? Você vê que você vem de longe para ouvir a graça e o apostolado de Paulo. Porque talvez na sua rua onde você mora, tem lá o Pedro anunciando que se você não circuncidar, você não vai ser salvo. Então, estava lá, aonde fala que você não ia ser salvo. Estava dando sangue, lambendo o chão o dia inteiro e não ouvia, ó, você não vai ser salvo. Um errinho. Atos 15. Coloque seu dedo no versículo 3. Atos 15, verso 3. Eles, ou seja, Paulo e Barnabé, eles sendo enviados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Essa notícia dava grande alegria a todos os irmãos. Quem é que não fica feliz? Olha, o irmão se converteu, o meu vizinho se converteu, o meu parente recebeu a Cristo. Não é uma alegria bonita, maravilhosa? Atos 15, versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los. Nossa, mas os caras são intransigentes mesmo, hein? Caramba, hein, meu? Não tem jeito, hein?
Eu comecei lendo Atos 15, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, uma história. Aí de repente, verso 5, mesmo assim, depois de tudo explicado, ainda tem gente me assistindo e me ouvindo dizendo, não é bem assim. Se não circuncidar, olha lá, Atos 15, 5, ó. Alguns, porém, da seita dos fariseus. Tá claro ou não tá claro? Quem fala que se você não fizer isso, você não vai ser salvo, quem fala isso é seita, hein? Isso é ensino de seita. Porque o ensino cristão diz o quê? Você é salvo pela graça. Ou seja, pelo que Jesus fez. Não pelo que você... eles falam que somos seita porque eles não entendem nada. Eles não conhecem a Bíblia, não conhecem Cristo. Não conhecem Cristo. Atos 15, 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Olhem para mim. Eu estou lendo Atos capítulo 15. Ou seja, Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Logo, já era uma nova aliança. Se já era nova aliança, deixa Atos 15 aberto, abre em Romanos capítulo 6. Para você ver como tem pastor falando besteira. Os que falam que se você não se batizar, você não vai ser salvo. Isso é um pastor que não conhece a graça de Deus em Cristo. Isso é uma igreja que não conhece a graça de Deus em Cristo. Ou seja, não conhece o que Cristo fez por nós. Quem está entendendo? Não conhece. Não conhece. Romanos 6,14. Confere aí. O que diz Romanos? Não fecha o Atos 15 não, para você comparar. Você vai comparar Atos 15, verso 5, com Romanos 6,14. Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A pergunta é sempre a mesma de 25 anos. Está claro ou não está claro que você não está debaixo da lei? Não está escrito aí? Então compara com Atos 15, verso 5. Atos 15, 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Diga bem forte, como que eu vou guardar a lei de Moisés? Se Romanos 6,14 diz que eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. Explica isso agora, pastor. Você que fez teologia, explica isso agora para os crentes, para a igreja, porque alguém vai te perguntar. Alguém vai te perguntar. Atos 15, verso 5, fala que tem que guardar a lei de Moisés. Mas Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da lei. Atos 15, verso 1, diz que se não circuncidar, não pode ser salvo. Mas Efésios 2,8 diz que eu já sou salvo. Come essa farinha, Raimundo Nonato. E agora, como é que faz? Como é que faz agora? Você está vendo? Aonde que os pastores se enroscam? Volta em Atos 15. Volta em Atos 15. Agora, há um problema pior que heresia. Quer escrever isso? Vou aguardar você escrever. Há um problema pior que heresia, pior que um falso ensino. Nossa, o que é pior que um falso ensino? O que é pior que um falso evangelho? Por que as pessoas saem de uma igreja e vêm para essa igreja, por exemplo? Por que saem? Eu vou explicar por quê. Por causa desse problema que eu vou falar. Não é porque eu sou mais bonito, não é porque eu sou melhor. Eu vou explicar por quê. Existe um problema pior que heresia. Existe um problema pior que um falso evangelho, com uma falsa pregação. Sabe qual é o problema? É o problema do orgulho e da soberba.
uma ovelha que está me ouvindo agora entender tudo que eu estou pregando e ensinando, e o pastor não aceitar isso, por orgulho e por soberba. Aí o que a ovelha faz? Sai da igreja. Sai ou não sai? Você não saiu? Então, por quê? Por que você saiu? Porque o Macedo não pregou a graça. Você não precisava ter saído. Se o Valdemiro estivesse pregando a graça apostolada, você não precisava ter saído. Se o Agenor Duque estivesse pregando ou ensinando a graça, você não teria saído. Se o Edir Macedo estivesse pregando a graça de Deus em Cristo e o apostolado, por que você ia sair de lá? Você saiu porque ele não está pregando e não quer pregar e não aceita que se ensina isso. Então você foi obrigado a sair. Está claro ou não está claro? E qual que é o problema, irmã? Problema é o quê? O orgulho e a soberba. Pastores que têm orgulho e soberba são pastores reprovados por Deus. Porque Jesus disse em Mateus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Pastor Marcos, então fala de você então. Vou falar de mim. Quando eu ouvi a graça e eu fui comparar na Bíblia, eu não tive para onde fugir. Eu estava errado fazendo o batismo. Eu estava errado praticando obras da lei. Porque Gálatas 8,16, pelas obras da lei ninguém será justificado. Pô, eu não sou tão burro assim. Se ninguém será justificado, então eu não vou fazer mais, eu não vou ser justificado. Tá claro? Eu tive que deixar o orgulho de lado. Eu tive que deixar a soberba de lado. Presta atenção, orgulho do que você fala? Irmãos, quando a graça chegou a mim, eu já era pastor há 5 anos. Eu já tinha viajado o Brasil, Minas Gerais, Cuiabá, Mato Grosso, e várias cidades, várias igrejas. Eu tinha pregado em várias igrejas, presbiteriana, metodista, quadrangular, batista, Assembleia de Deus, pentecostal, Voz da Verdade, Unida, e fora as que eu esqueço de cabeça. Eu já era pastor há 5 anos. Quando Deus me revelou a graça, depois que Ele me revelou a graça, em 1 mês, Ele me revelou a graça em fevereiro de 1997. Eu comecei a pregar a graça em março de 1997, 1 mês depois. Quando Deus me revelou a graça, nesse 1 mês, eu e Deus, Deus e eu e mais ninguém, quando Ele me revelou a graça e ficou tudo claro, quando eu pensei que eu ia embora, eu falei, é isso, então é. Aí quando eu fiz assim para sair, Ele falou, pss, pss. Aí eu, oi, agora você vai começar o seu ministério. Eu escandalizei. Eu falei, Senhor, eu acho que o Senhor está me confundindo. Porque eu já sou pastor há 5 anos. Olha, agora você vai começar o seu ministério. Senhor, o Senhor puxou a ficha certa? É Marcos Gomes. Tem uma pessoa que me persegue na internet e não sabe nem meu nome. Ele fala Marco Gomes. É muito burrão também, né? Além de perseguir, ainda persegue do jeito errado. É Marcos. Falei, Senhor, é Marcos Gomes, não é Márcio Gomes, e nem Marco Gomes. Ele falou, não, é você mesmo, tá certinho. É Marcos Gomes, nascido 23/10/67, filho de Genésio Gomes, é você mesmo. Ah, mas o senhor falou que eu vou começar agora? É isso mesmo. Mas e aqueles 5 anos? Pegou no meu ombro assim, porque aquilo não valeu pra nada, mano. Aquilo lá foi só uma amostra grátis. Agora tá valendo, hein? Agora vai começar mesmo. Eu fiquei tão chateado. Consegue me entender? Eu já era pastor há 5 anos. Eu fazia conferências. Eu fazia conferência. Sexta, sábado, domingo. E estava nessa cidade, ia para outra cidade. E daquela pegava um avião, ia para outro lugar. E pegava um carro. Eu fazia conferências. Sexta, sábado, domingo. Deus vai falar que eu estou começando agora? Aí 5 anos. Isso aí não... Tá me entendendo? Falei, vixe. É isso que os pastores não querem perder. Por isso que eu falei que o problema é o orgulho e a soberba. Se eu, pastor, já era há 5 anos, tive que deixar as obras mortas,
E um pastor de 30 anos que já é pastor? Que o filho dele sabe tudo que ele ensina. Que a mãe dele sabe o que ele ensina. Que o pai dele sabe o que ele ensina. Os vizinhos sabem o que ele ensina. Ele já é pastor há 30 anos. Como que ele faz para deixar tudo isso para trás? Se vira, irmão. É o que Deus manda te falar. Filipenses 3,7. O que para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. Se vira. Deixa o errado por causa de Cristo. E grande será o seu galardão. Está claro ou não está claro? Deixa o errado por causa de Cristo. Não é por causa de mim, não. Não é por causa de mim, não, porque eu não fiz nada por você. Deixa a doutrina errada por causa de Cristo. Deixa as obras mortas por causa de Cristo. Eu tenho um amigo meu, pastor, cantor, que era famoso, e uma banda famosa no Brasil. Deixou tudo por causa de Cristo. Deixou tudo. Você sabe que estou falando de você. Vou dar uma dica, está lá em Fortaleza, no Ceará. Deixou tudo por causa de Cristo. Deixou fama, deixou dinheiro, deixou amigos, deixou o sistema. Glória a Deus pela sua vida, anjo de Fortaleza. Grande será seu galardão, papai. Paulo disse: é a Cristo Senhor que servis. Deixa a doutrina errada por causa de Cristo. Ah, mas a denominação a quem eu estou já faz 35 anos, eles pagam o meu salário. Irmão, vou dar só uma dica, hein? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está servindo o Senhor ou está servindo a homens? Está servindo a igreja de Cristo ou uma empresa religiosa? Eu não posso falar quem é a pessoa, senão fica feio. Não posso falar quem é a pessoa. Mas eu fui pregar numa igreja uma vez, era uma pastora, é o máximo que eu posso falar, era uma mulher. Fui pregar numa igreja uma vez, e eu pregando para a pastora, ensinando a pastora, mostrando na Bíblia. Ela tem teologia. Na igreja que ela congrega, metodista, tem que fazer teologia para ser pastora. Então ela fez teologia, tem estudo, tem tudo. E eu pregando para ela, ensinando ela, mostrando na Bíblia. Teve uma hora do ensino que ela falou assim: então quer dizer que nós somos pré-existentes? Não vou esquecer essa frase nunca. Eu estava ensinando Jeremias 1, Efésios 1, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ela é teóloga, pastora há muitos anos, mais velha do que eu na carne, pastora há muitos anos de ministério. E eu mostrando para ela na Bíblia, e ela: então quer dizer que... então nós somos pré-existentes? Tivemos uma pré-existência? Falei: isso, pastora, isso mesmo. Ela... mas ficou com medo do sistema, deu um passo para trás, porque ela é assalariada, e não prega e nem ensina a graça de Deus em Cristo. Talvez por causa do salário, talvez por causa do registro em carteira, do compromisso com os homens. Mas eu vou falar algo, por mim, Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vou falar por mim, Gálatas 1:10, procuro eu agradar aos homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Gálatas 1:10, se eu procurasse agradar aos homens, já não seria servo de Cristo. E eu, graças a Deus, sou servo de Cristo, há muitos anos. Não dos homens. Atos 15, estou terminando em alguns minutos, volta aí. Volta lá no Atos 15. Atos 15. Coloca o dedo no verso 1. Atos 15, verso 1. O que o Espírito Santo quer que fique claro para você é que já há mais de 2000 anos atrás já havia essas duas igrejas. Aqui ensina, Atos 15:1, se não vos circuncidardes, nos dias de hoje seria o quê? Se não se batizar, não podereis ser salvos. E a outra igreja que ensina o quê? Que nós, olha o versículo 11, Atos 15, verso 11. Atos 15:11. Mas cremos que somos salvos como?
pela graça. Então pega a sua caneta, ó, pra você nunca mais esquecer, hein? Atos 15, verso 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos. Sublinha tudo. Se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Sublinha isso na sua Bíblia. Atos 15, verso 1. Aí depois você vai lá em Atos 15, verso 11. Você vai ver as duas igrejas. Um ensina uma coisa, outro ensina outra coisa. Uma igreja fala que se você não batizar, você não vai ser salvo. E a outra igreja fala, Atos 15, 11. Cremos que somos salvos pela graça. Está claro ou não está claro? Atos 15, 11. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também eles. Graças a Deus. O propósito dessa leitura, dessa pregação, dessa ministração, foi te mostrar que há mais de 2000 anos, que não é novidade, tá? Ah, tem uma igreja lá que fala que se não bater não vai ser salvo. Isso não é novidade não, irmão. Isso aí, há mais de 2000 anos atrás já tinha gente que falava isso. Diga comigo, alguns. Não está em Atos 15, 1, ó? Atos 15, 1. Alguns que tinham descido da Judéia. Atos 15, verso 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus diziam que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Para terminar e finalizar, Gálatas capítulo 3, por favor. O assunto hoje foi as duas igrejas. Vê aí a qual delas você pertence. Se é aquela que fala que se você não se batizar você não vai ser salvo, ou se é aquela que logo quando você chega já está escrito, você é salvo pela graça. Já para quebrar o gelo. Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Quem já achou Gálatas 3? Gálatas capítulo 3, versículo 1. Os Gálatas eram cristãos em graça, que estavam debaixo do apostolado de Paulo, começaram a dar ouvido a Pedro. Eles começaram a dar ouvido a Pedro. Eu já fiz um estudo já exaustivo e eu descobri que quem estava lá era Pedro. O Pedro passou, tanto é verdade que Gálatas está lá. Gálatas 2, olha, Gálatas 2, cadê? Está aqui. Gálatas 2, 14, quando vi que não andavam corretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos. Então, quem é que estava aqui em Gálatas? Pedro. Está claro ou não está claro? Gálatas 3, 1. Por isso que Paulo teve que escrever dessa forma. Gálatas 3, 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Quem? Digam, Pedro. Quem? Está claro ou não está claro? Atos 2, Gálatas 2,14 era Pedro. Gálatas 3,1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Quando ele diz crucificado, ele está querendo dizer ressuscitado, e não o de Nazaré, tá? Verso 2. Eu só queria saber uma coisa de vocês. Recebeste o Espírito Santo, Espírito em maiúsculo, pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? Ou seja, apenas crendo, acreditando. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Diga comigo, o que é começar pelo Espírito? E acabar pela carne? Há muitos anos atrás, eram umas 11 horas da noite, 11h20 mais ou menos, eu estava vindo de um culto profético, tinha pegado fogo, sabe, aquela manifestação do Espírito Santo, dons espirituais. Aí eu subindo a rua, eu encontrei com vários jovens na rua, vindo da escola. 11 horas, as pessoas saem da escola, então vai voltando para casa e a pé. Eu indo e os jovens descendo. Teve uma jovem lá, que ela foi na igreja 1, 2 vezes. Aí, irmã, tal, começamos a conversar na rua. Eu já estava cheio do Espírito Santo, comecei a conversar com aquela jovem, que tinha uns 18 anos mais ou menos. Ela foi se enchendo do Espírito Santo na rua,
na praça, e o Espírito Santo manifestou, caiu fogo, e a mulher começou a falar em línguas, e o Espírito Santo manifestou na vida dela, ela foi cheia do Espírito Santo, foi uma glória, foi uma maravilha, amém? Foi uma maravilha, na rua, não era hora de culto, não era nada, eu encontrei com ela sem querer, eu indo para casa, ela descendo, voltando da escola, comecei a falar, e começamos a falar, e conversar, e pegou fogo, na rua, na praça ali, na pracinha, amém, glória a Deus. O pastor Batista ficou sabendo que o Espírito Santo pegou ela na rua. Ou seja, o Espírito Santo não esperou chegar domingo no dia do culto. Mais ou menos assim. Aí o pastor veio falar comigo. Naquele tempo eu nem pastor não era, mas eu já era crente e já era cheio do Espírito Santo. O pastor veio falar comigo. Irmão Marcos, fiquei sabendo aí que você encontrou com a irmã fulana, que eu não lembro mais o nome, né? E ela falou em línguas na rua. Não pode ser assim. Você tem que dar as coisas de colherzinha, bem pouquinho. Falei, mas não sou eu que dou? Falei, pastor, eu não era pastor. Falei, pastor, Atos capítulo 10, verso 44, 45, 46. Dizendo Pedro ainda essas palavras na casa de Cornélio, de repente caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam. E eles foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Falei, pastor, eu não precisava falar isso, né? Mas não sou eu que dou, pastor. Ele disse para mim que eu tinha que dar as coisas de colherzinha, bem pequenininho. Você consegue entender que não sou eu que dou? Eu apenas falo do que está escrito. E quem se manifesta na vida das pessoas é o Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. Quem entende isso? Quem entende isso? Coitado, o pastor não entendia isso. O pastor não entendia isso. Não sou eu. Paulo disse, Gálatas 3:3, sois tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Por que eu contei esse testemunho do que aconteceu comigo? A mulher foi cheia do Espírito Santo, aquela jovem, numa rua, numa pracinha. Da rua fomos para a pracinha, para não ser atropelado, encostamos ali, começamos a falar em língua e pegou fogo. Aí, quando ela foi para a igreja no domingo, o pastor, irmã, se você não se batizar, aí jogou água nela. Quer dizer, estou te contando um caso de uma pessoa que começou pelo Espírito e que terminou na carne. Porque Paulo disse, não apagueis o Espírito, mas o pastor jogou água nela literalmente, pegou literalmente e apagou o Espírito daquela moça. Graças a Deus que ela é ovelha. Se é ovelha, é salvo pela graça, porque ela não vingou. Ela não deu nada. O pastor jogou água nela. Hoje eu encontro com ela na rua às vezes, de vez em quando. Uma mulher fria, não é mais crente, não está em igreja nenhuma. Mas a prova que ela é uma ovelha foi que um dia ela recebeu Jesus e foi cheia do Espírito Santo. Quem sabe se Deus quiser, o Espírito Santo encontra ela de novo, porque ele sabe onde ela mora, né? Aliás, ele escolheu ela desde antes da fundação do mundo, né, abençoado? Amém? Sois tão, Gálatas 3:3 para terminar, sois vós tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que também isso não foi em vão? Aquele que vos dá o Espírito Santo e que opera milagres entre vós, falo pelas obras da lei? Ele faz isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Não são os das obras, são os da fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, o que nós somos? Gálatas 3:8, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas, que quer dizer abençoadas, todas as nações, de sorte que os que são da fé são abençoados, versão atualizada, Bíblia Vida, são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Diga bem forte, porque o justo viverá da fé. Está claro?
Ou não está claro? É? Se o justo, para terminar, viverá da fé, quem estava pregando em Atos 15:1 que quem não circuncidasse não seria salvo, estava pregando heresia. Estava trazendo um falso ensino. Por quê? Porque está mais que provado, mais que claro, que a salvação é pela graça, por meio da fé, e não pelas obras da lei. Graça e paz, sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus, e até domingo às 18 horas, hein? Não perca, graça e paz, anjos a seu favor.